Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre as características do Messias. Sal da terra e luz do mundo são características muito subestimadas. Nós devemos buscar o caráter do nosso Messias intencionalmente e se posicionarmos dessa maneira, manifestarmos as características do Messias, não só da sua uma ou duas características, mas sim nós temos que entender que o sal, mesmo sendo um elemento simples, ele é capaz de transformar aonde ele passa. As características da carne, dos alimentos, ele transforma. Então, aonde nós passamos, nós devemos transformar. Ele ressalta os sabores dos alimentos. Isso é importante. Nós devemos agir como sal. Nós devemos conseguir restaurar o caráter de cada pessoa ao nosso redor. A segunda característica do sal, ela preserva o alimento. Então, antes de existir a refrigeração, o sal ele era usado para preservar o alimento, para ele não estragar. Então, quando nós assumimos essa característica, nós temos que evitar o que é carnal para ele não se manifestar. A nossa podridão, ela não pode estar manifestando. Nós temos que preservar o ambiente, as pessoas, mantermos uma natureza de uma atmosfera com o sobrenatural, guiada pelo Espírito Santo do nosso Pai, até nós chegamos a características perfeitas. Mas o sal, nós lembramos que ele é usado para limpar as feridas, justamente por impedir de apodrecer a carne humana. As feridas, eles eram se esfregava, por exemplo, nas feridas, e ele limpava. Ele era colocado sobre as feridas para elas não se inflamarem. Então nós precisamos saber lidar muito bem com as feridas da nossa parentela, com quem convive conosco. Nós precisamos limpar, porque isso é o que o Messias fazia aqui na Terra, e nós precisamos ser a luz do mundo. Isso demonstra um posicionamento. Você tem que se posicionar corretamente. Essa luz, ela tem que refletir em todo o ambiente que ela está. É desse jeito que nós precisamos forjar o nosso caráter. Onde a luz chega, a escuridão naturalmente ela se desfaz, ela vai embora. Aquilo que você faz para alcançar os lugares das trevas tem que ir embora, para as pessoas elas poderem verem a glória do nosso Pai através da sua vida. Eu quero que você pense, mesmo nesse começo, quais são as suas tendências de não se comportar como sal da terra e luz do mundo. Hoje nós vamos entrar sobre o caráter do Messias. Eu vou falar sobre 7 dessas características. Além do Messias, ele nos ensinar com o Sermão da Montanha, a sua própria vida, ela traz inúmeros exemplos do caráter do Messias, que nós precisamos desenvolver ao longo da vida, para nós conseguirmos trazer o sobrenatural. Para nós precisamos ser espelhos do caráter do nosso Messias, muito mais do que saber ensinar alguém. Você precisa viver isto. E nós vimos isso em Mateus 5, 6 e 7. Mais especificamente, a humildade. É muito fácil nós encontrarmos pessoas que dizem que a humildade é se diminuir,
como abrir mão de qualquer possível qualidade que você tenha para se inferiorizar, como se isso fosse fazer alguém muito mais louvável, para ser humilde. O Messias, ele nos dá a presença como uma submissão à vontade do nosso Pai. Isso é fruto da consciência de quem ele é no Pai. Isso nós vamos ver em Filipenses 2, do 6 ao 9, que diz o seguinte: embora sendo Deus, não considerou o a ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a sendo servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte no madeiro. Por isso o Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Então nós temos que entender que a amorosa misericórdia do nosso Pai nos torna uma nova vida, e isto é possível. Todas as características do caráter do Messias estão em Mateus 5, 6 e 7. Humildade é saber quem você é em Cristo, no Messias. Quem você é no nosso Pai. O que Ele quer que você faça. Quando nós sabemos quem nós somos, nós nos comparamos, nós não se sentimos inseguros, nós não se sentimos rejeitados, nós não se sentimos inferiores nem superiores. Então, o Messias, ele se esvaziou, ele sabia muito bem quem ele era. Ele não estava preso em posições, a títulos, em nada. Se alguém falar, você não é filha da Cleide, eu vou saber que tá errado, nem vou ligar. Porque você fica sentido quando alguém fala que você é burro, é fracassado, não pode. Porque você fica abalado, porque você não sabe quem você é. No nosso Pai, todos nós precisamos de muita humildade, saber a vontade do nosso Pai, saber quem nós somos. Mas tem dia que nós ficamos abalados mesmo, por isso que nós precisamos buscar isso em nosso caráter. Se eu sei quem eu sou, nada vai me abalar. Não é porque eu sou melhor ou pior do que alguém. É porque eu sei quem eu sou em Deus, no nosso Pai. Se você se sente superior a alguém, você é orgulhoso. Então você não sabe quem você é no nosso Pai. E se você se sente inferior, você também é orgulhoso, porque você não sabe quem você realmente é pro nosso Pai. Você tem que saber que você é filho, que você é cordeiro com Cristo, que você é amado, que você carrega o DNA dele. Ele que te gerou, ele que colocou o espírito, o fôlego da vida. E você respira porque ele quer. Eu quero que você pense bem sobre isto. Você sabe quem você realmente é no nosso Pai? Você sabe quem você é? As suas características, o seu caráter? Ou você tem a humildade como uma caráter de Cristo, do Messias em sua vida? Quero que você pense nisso. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!